gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Me chamo Gabriela, tenho 17 anos e o vídeo de hoje, gente, essa fatia húngaras perfeita, maravilhosa, fica perfeito pro café da manhã, molhadinha, uma delícia. Então bora lá aprender? Então bora lá! A gente vai começar pegando um recipiente, vamos colocar 6 colheres de sopa de açúcar, vamos colocar também um ovo e vamos colocar 2 colheres de sopa de margarina, mas pode ser manteiga se você quiser. Aí em seguida a gente vai colocar um sachê de fermento biológico seco instantâneo para pão. Eu tô usando esse daí, que é 10 gramas, mas se você não tiver, você pode usar o fermento fresco. Você usa 30 gramas e dilui ele na água. Aí a gente vai colocar, vai misturar tudo muito bem, até que fica uma mistura bem homogênea. É rapidinho esse processo. Aí em seguida a gente vai colocar 300 ml de água. A minha água está em temperatura ambiente. Aí eu vou colocar e vou acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo. Minha xícara é de 200 ml, lembrando que a minha farinha é sem fermento. Aí eu vou colocar metade da farinha e vou misturar levemente até que essa farinha se dissolva e não tenha nenhum gruminho aí. Só para dissolver, não precisa bater, é só para misturar mesmo. Aí depois de misturado, gente, vai colocar meia colher de sopa de sal. Aí eu vou colocar e vou acrescentar o outro restante da farinha, sempre colocando aos poucos para não perder o ponto da massa. Aí a gente vai mexer sempre até chegar no ponto que a gente vê que não consegue mais mexer com a colher. Aí a gente vai passar com a mesa ou bancada com um pouco de farinha para a gente começar a sovar essa massa. Uma dica que eu sempre falo aqui é sempre colocar a farinha aos poucos. Quando a massa estiver pedindo mais farinha, você vai colocando sempre aos poucos para não ficar uma massa tão seca, mas também uma massa tão grudenta, sabe? Depende muito da massa. E como essa massa, gente, que é uma massa assim, entre esse termo, um pouco grudenta, mas também não tão seca. Aí depois de passado para a bancada, a gente vai sovar ela de 10 a 15 minutos. Vai depender muito. Eu sovei aí 10 minutos, mas se você quiser sovar 20, 15 minutos, fica a seu critério. Aí uma coisa, se você tiver batedeira aí na sua casa, você pode usar uma batedeira de gancho planetária que ela aguente. Aí você vai usar a batedeira planetária com gancho, que é apropriada para fazer massas pesadas. Aí você começa a fazer desde o processo do início na batedeira, fica a seu critério. Esse é o ponto da nossa massa, gente, depois de sovado, ó, ela fica assim, ó, bem lisinha, aí ela gruda ainda, só se você pressionar bastante que ela gruda. Aí a gente vai fazer uma bolinha e vamos colocar na mesma vasilha que a gente começou, com um pouco de farinha no fundo. Aí vamos colocar a nossa massa, vamos cobrir com plástico filme ou pano de prato, vamos levar ao forno desligado e vamos deixar crescer. Se sua cidade tiver calor, vai ser mais rápido, mas se sua cidade tiver frio, você aquece seu fogo, liga lá um tempinho antes de começar a receita, deixa uns 5 minutinhos para quando a gente colocar a nossa massa lá e ela tiver um lugarzinho quentinho. Aí depois de crescida, ela fica assim, fica bem crescida, dobra até ou triplica de volume. Aí vamos reservar. Agora pro recheio a gente vai colocar 3 colheres de sopa de margarina, meia xícara de açúcar e 50 gramas de coco ralado. Eu tô usando esse coco em flocos, mas você pode usar o coco fino, fica da sua preferência. Aí a gente vai misturar tudo muito bem, até que fica uma pastinha assim, mais sequinha, mas também não tão mole. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Gabriela, é um prazer ter você aqui. Se você tá gostando do vídeo, dê seu like, comenta e compartilha para os amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos para não perder nada. E me segue lá no Instagram, @bolos-e-doces-da-Gabi oficial. Aí depois de misturado, gente, ele fica assim, ó, ele fica parecendo uma cocada, só que uma cocada bem seca, sabe? Aí esse é o ponto. Aí a gente vai pegar a nossa massa e vamos reservar por enquanto esse recheio. Aí, primeiramente, vai pegar um pouquinho de farinha, vamos colocar na bancada ou na mesa, vamos retirar nossa massa e vamos abrir ela. A gente quer uma massa assim, não muito grossa, mas também não muito fina. Para abrir, eu vou usar esse rolo de massa, mas fica da sua preferência. Se você quiser usar uma garrafa, esterilize ela bem direitinho e aí começa a abrir sua massa. Depois de abrir a nossa massa, gente, essa é a espessura que a gente quer. Ela fica 1 centímetro, 1 milímetro mais ou menos. E aí vou colocar nosso recheio que estava reservado.
Eu vou colocando, vou espalhando primeiramente e vou pegar com a ajuda de uma espátula, mas se você quiser você pode espalhar com a ajuda de uma colher, fica a seu critério, e vai espalhar por toda a massa. Aí depois de espalhada a gente vai começar a enrolar a nossa massa. Depois de espalhar nosso recheio, gente, agora a gente vai dobrar enrolar, na verdade, a nossa massa. A gente começa meio que dobrando ela e vai começando a enrolando. Vai fazer tipo um rocambole, sabe? Vai fazer um rolo, vai apertando para não ficar frouxo. Aí a gente vai apertando, enrolando, até que acabe a massa e fica um rolo só. Aí depois de enrolada toda a massa, gente, ela fica com essa emenda. Aí pra não abrir no forno, a gente vai fechando, vai apertando, sabe? Vai cobrindo essa emenda, esticando a massa pra não abrir. Aí agora a gente vai cortar. Pra cortar eu vou usar uma ajuda de uma linha, mas você pode usar outro utensílio e vou mostrar pra vocês aí. Eu passo por baixo, cruzo a linha e corto. Aí vou fazer esse processo em toda a massa até acabar nossas fatias húngaras. Aí depois de feito isso, gente, a gente vai levar para crescer novamente até dobrar de volume. Lembrando de sempre deixar um espaço entre eles para eles